Salve, salve, ladies and gentlemen! Bora começar a semana? Pegou teu chimas aí, pegou teu café, pegou teu chá? Vamos falar sobre problemas no trabalho? Quantas vezes a gente passa por problema no trabalho? Por que eu sofro tanto no meu trabalho, Ricardo? Porque meu trabalho é um inferno. Oh céus, oh vida, oh azar. Ai, outro dia na live, teve uma outra live que o pessoal tava trazendo exatamente isso. Essa questão de bullying, eu sofro bullies no meu trabalho, sofro bullies. Sou maltratado, maltratada, fico sofrendo. Por que me colocam tanta coisa para eu fazer, Ricardo? Por que essa situação parece o mesmo que eu já tinha na minha casa, ficava me colocando, dizendo que tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Um monte de gente mandona. Por que eu tenho um chefe tão mala? Esse chefe só fica me perturbando, só fica reclamando, só fica julgando. Por que eu tenho colegas que não me ajudam? Simplesmente vão e derrubam tudo que tinha para ser feito para cima de mim. Ladies and gentlemen, tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um porquê. Pegou teu chimas aí? Bom dia, Cris. Bom dia, Rita. Bom dia, Denise. Meus amigos e minhas amigas, alguém aqui já passou por esse tipo de situação? Por quê? E a gente fica nesse monte de porquê, né? E quanto mais a gente fica no porquê, o que acontece? Mais acontece daquilo. É o inferno. Quanto mais eu reclamo, mais assombração me aparece. Por quê, minha gente? Porque tu tá reclamando. Reclamar é clamar novamente. Tu tá atraindo de novo aquilo lá. E quando tu tem essas situações no trabalho, significa que tu não parou ainda para trabalhar e sentir. Quer ver uma coisa muito legal? Bom dia, Isa! Aquela situação que tu não soube resolver com teu pai e com a tua mãe, tu vai ter um chefe no trabalho. Como assim, Ricardo? Não. O que tem a ver meu pai e minha mãe? Figura de autoridade, gente. Aquela figura de autoridade que eram os teus pais, simplesmente quando tu criava aquele ponto de ódio e tudo mais para cima deles, tu acaba atraindo no trabalho. Então, por exemplo, é muito comum de pessoas que tiveram pais bastante cerceadores, disciplinadores, arranjar uma empresa e naquela empresa tem um chefe mala sem alça, que humilha as pessoas, que descasca, que xinga, que faz, que acontece. Por que isso? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? A culpa é minha? Aí a gente vai para aquele outro ponto, né? Para culpa, para dizer, eu mereço mesmo. Eu tentei sair da minha família e só acontece isso comigo. Não, gente, não. A vida não é má, a vida é benigna. A vida é maravilhosa. A questão é de que a gente não aprende, a gente ainda tá que nem no colégio querendo botar culpa no professor. E aquela situação é a circunstância para que tu possa amadurecer. Imagina o seguinte, imagina que a gente é feito de aço. Sabe aquelas espadas de aço antigas? Dizem que as espadas dos samurais elas eram dobradas e forjadas e batidas 9 vezes. Então tu pega aquele aço, tá? Esparramou, dobra, bate de novo. Esparramou, dobra, bate de novo. E assim sucessivamente. No calor e na água, no ferro e no fogo, no ferro e no fogo, calor e na água o tempo inteiro. Com aquilo, aquele aço, ele se torna depois inquebrável. Ele se torna muito mais resistente. Não é que para nós na vida a gente veio para criar couraças de resistência. Não, isso são as chamadas amassaduras de alma. O nosso objetivo é a gente tomar consciência, gente, porque aqui nesse plano de dualidade nós viemos para encontrar a trindade. O que é a trindade? Alguém vai causar, alguém vai sofrer e existe o caminho do meio. É por isso que a intencionalização, por exemplo, ela trabalha com a RME e o AMO. Na parte da representação eu sinto. Como é que é sentir o bullying, por exemplo? Como é que é sentir o bullying? Como é causar o bullying? Como é sofrer o bullying? Nessa trindade eu compreendo a dinâmica da coisa. Ao compreender a dinâmica da coisa, eu passo a entender aquela pessoa que está causando, por que ela está causando, eu passo a entender o porquê que eu estava sofrendo, eu passo a encontrar um ponto de compaixão e eu, através do meu livre-arbítrio, eu escolho não causar mais. É esse o objetivo. Sempre esse o objetivo.
Então eu preciso sim parar de ficar questionando, olhando pontualmente uma parte só da equação, para que eu possa entender o todo da equação, a dinâmica toda da equação. Deixa eu ver que surgiram comentários aqui que eu acho que foram bem legais. É bem assim, meu filho passou por isso. Exato. E ao passar por essa situação de bullying, quanto mais eu nego, Mark Brackett traz no livro dele, Permissão para Sentir, exatamente isso. Quanto mais ele negava aquele bullying, mais ele sofria. Porque o objetivo está em nos forjar, em a gente amadurecer. Nós somos o todo. Lembrem sempre disso, nós somos o todo. Eu sou uma consciência que eu sei de tudo, de todos os tempos, de todo o universo. Eu escolhi vir para esse game, para essa programação, onde eu esquecia de tudo isso, gente. É proposital. Então não bota culpa nos outros. Não é culpa nossa também, simplesmente foi uma experiência. Imagina que tu pegou o joguinho ali no X-Game, e aí tu pegou o joguinho mais difícil, sei lá, o do X-Game, que tinha que matar, e que tu levou um tempão para aprender aquilo lá. Aprender as mandingas, o control, não sei o que tu pulava, que tu fazia. Aí à medida que tu ia fazendo, tu ia aprendendo, e quando tu ia aprendendo, aquilo parecia fácil. Aí tu pode até ensinar para as outras pessoas, mas é isso, a vida é exatamente essa mesma situação. É um game. E nesse game eu tenho que parar de ficar no primeiro nível de consciência da separação, sofrenildo, vítima, achando, ó céus, ó vida, o azar, tá tudo e todos contra mim. Não! Eles simplesmente estão te mostrando algo que tu pediu para aprender. Nós, a vítima, é que tem sempre o ponto de ignição. Eu emano para eu poder evoluir. Que a Cris trouxe algo. Fiquei me questionando essa semana e falando para mim mesmo. Por quê? Por quê? Mas outra situação. Traga mais, Cris, por favor. Outra situação. Exatamente, nesse porquê e outra situação, ao invés de tu chegar e questionar por que isso está acontecendo comigo, é o que eu tenho para aprender disso. O que eu ainda não aprendi dessa situação. E mais, o que eu trago dentro da intencionalização. Por que isso está acontecendo? Para, respira, não pira. Qual foi a dor que isso te fez sentir? Eu me senti frustrada, eu me senti excluída, eu me senti com medo, eu me senti incapaz, eu me senti não amparada. Esse é o ponto. De que outra maneira tu poderias acessar essa situação, se não assim? Esse é o grande barato. Esse é o grande barato da vida. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, eu paro de ficar reclamando, eu paro de ficar questionando. E eu começo a simplesmente ver o que eu tenho para aprender aqui, o que eu ainda não aprendi. Por isso que a intencionalização ela tem 3 etapas. A primeira etapa é a autocompreensão, eu tenho que entender a regra do jogo, a lógica da vida. Tá aí, módulo, pronto, é só adquirir. Adquire, faz o curso lá, tu tem todo o panorama, todo o cenário visto da ponte para que tu saiba então o que é a vida. Qual é o teu papel na vida? Tá, entendi o meu papel da vida. Aí eu posso ir para o segundo módulo lá. Segunda etapa, autorregulação. Eu preciso então aprender a me regular. E por que eu coloco isso com 24 mentorias fazendo junto ao longo de um ano? Porque eu sei que não é rápido, gente. Eu já passei, meu processo todo levou 6 anos. Eu estou condensando ele de alguma maneira em um ano para que tu possa ter o primeiro start. Para que tu possa começar a caminhar. Para que tu possa praticar, aprender a experienciar. É dito que de 10 a 258 dias tu tem a capacidade de mudar um hábito. Então se tu começar a fazer e a perceber que vale a pena, então tu pode mudar um hábito para depois seguir caminhando. Para depois ir para o terceiro módulo, que é a autorrealização. Eu aprender a realmente como ser o co-criador da minha vida. É tudo que a gente quer. E nós temos essa capacidade, só que a gente não cocria a vida com consciência. Esse é o grande problema. Tudo aquilo que eu não paro para observar, o meu inconsciente, que representa 70% da minha força, ele continua criando. E é como diz Yang, eu vou chamar aquilo de acaso. Não existe acaso, gente. É simplesmente eu, o tempo inteiro, emanando uma energia, uma vibração. O externo é reflexo do meu interno. Enquanto eu ficar achando que acaso, significa que eu não quero me responsabilizar. E se eu não quero me responsabilizar pela minha vida, eu vou continuar sofrendo. Lamento informar.
Porque eu não parei. Simplesmente não parei para ver, tá, mas qual foi a ação que eu fiz? Pega aqui bem simples, gente. Estou servindo aqui o chimarrão. Se eu, ao servir o chimarrão, não prestar atenção de que ele vai derramar, eu vou derramar, vou sujar, manchar minhas calças, porque a erva mancha, vai derramar em tudo, eu vou dizer, nossa, a culpa é da térmica. A culpa é da cuia, essa cuia é ruim porque ela transborda. Não, é causa e efeito. Qual foi a minha ação? A minha ação foi de ver que estava chegando no nível e eu não parei. Eu segui derramando. E aquilo transbordou, ponto. Existe alguém culpado nisso? Não, não é culpado. Eu simplesmente descobri como não chegar onde eu posso chegar. De que a hora que eu preciso fazer isso aqui, eu tenho que parar um pouquinho antes, sem culpa. Sem culpa. Culpa não serve para nada. Só para nutrir aquele campo, aquele campo energético denso, que antigamente era o umbral baixo e tudo mais. Só para isso que servia a culpa. Hoje nem tem mais ele. Então não adianta, vamos sair desse piloto automático, de ficar gerando, ficando nesse sofrimento. Faz sentido isso, gente? Tragam, por favor. Então, o sofrimento do trabalho ele não é um sofrimento. É simplesmente algo que eu não parei para perceber. Tinha um material, quando eu estava fazendo a formação do Petwork, chegou uma hora que eu acumulei. A vida inteira eu passei desde a segunda série até o terceiro ano de recuperação, por conta, parte do TDAH, sim, porque o TDAH se torna míope de enxergar o resultado das coisas, muita parte da autodesvalia, muita parte de buscar chamar a atenção da maneira equivocada. E então, sempre pegando recuperação, criou o hábito, o meu mecanismo era de deixar as coisas para a última hora. E nesse mecanismo de deixar as coisas para a última hora, na formação do Petwork, eu tinha que fazer as resenhas, os resumos dos materiais para entregar. E aí, de repente, foi acumulando, e para que eu concluísse, eu tinha que dar uma aula. Inclusive, a aula foi perfeita. A palestra 190 do Petwork fala sobre o medo. E eu trabalho tão bem hoje o medo porque ele foi perfeito para isso. Bom, aí eu comecei a fazer. E nas primeiras vezes que eu estava fazendo ali aquele material, eu ficava com ranço e ficava dizendo, nossa, eu não consigo. Eu levei uma semana para fazer as duas primeiras. Eu não consigo fazer. Aí eu parei só um pouquinho, vamos lá, tu tem ferramentas. Vamos trabalhar esse não consigo? Aí lembra que eu já trouxe aqui algumas vezes para você, primeiro nível mais debilitante que a gente tem o não consigo, depois veio o não quero fazer. Depois veio o não posso. Por que não posso, gente? Porque se eu fizer eu vou perder alguma mordomia. Existe algum ponto, algum aspecto que eu acredito que se eu realizar eu vou estar perdendo, então eu acredito que eu não posso fazer. Aí depois vem uma barganha e depois vem o controle, mas tudo bem. Então, eu comecei a trabalhar essas questões. E quando eu trabalhava isso daí, eu simplesmente liberava um espaço. Ao liberar o espaço, eu podia me abrir e eu mesmo dizer para mim, vamos lá, Ricardo, se tu não tivesse amanhã, se tu não tivesse nenhuma outra coisa, provar nada para ninguém, como é tu simplesmente entregar o teu melhor? Como é tu simplesmente realizar? Bom dia, Regina, querida. Realizar a atividade. Realiza. Simplesmente realiza. Vai, entrega. Realiza. Vai, entrega. Realiza. Vai, entrega. Realiza. Ao começar a realizar as atividades, no final eu estava fazendo 3 por dia. Eu levava 2 horas. Lia, compreendia, trazia ali o significado da experiência, sentia. Em 2 horinhas eu fazia cada uma delas. Eu disse, uau! Olha como a gente pode treinar as nossas habilidades, se desenvolver, a partir do ponto que eu começo a me compreender. Por isso que no ciclo da intencionalização eu tenho lá a autoidentidade. Qual é a tua autoidentidade? Tu já parou para escrever o que tu acredita que tu é? O que os teus pais disseram que tu é? O que teu marido, tua esposa, filhos disseram que tu é? E tu realmente perceber o que faz sentido daquela identidade? Aí parar para se observar, se amar, se aceitar. Porque muitas vezes a gente chega e simplesmente diz, nossa senhora, eu tenho corpo, meu corpo tá mais ou menos, eu queria estar com o corpo mais trincado, mas aí tu volta e fica valorizando o ponto negativo ali do teu corpo. Tá horrível. Não tá horrível. Tu não tá obeso nem nada.
Tu não está completamente flácido, tu tem os membros. Então, por que tu precisa criar o hábito de ficar te autodesvalorizando tanto? Não é esse o caminho, gente. Eu preciso perceber que aquilo ali simplesmente mostrou, como o Thomas Edison dizia, descobri como não chegar onde eu posso chegar. Não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Eu estou assim, é o nível de consciência que eu tinha. Viva com intenção, ressignifique a sua ação. Então, se o nível de consciência que tu tinha te levou para aquele lugar e tu quer mudar, ressignifica a tua ação e muda. Muda, porque se tá te chamando a atenção de que tem alguma coisa equivocada, significa de que tem uma parte tua que já sabe que tu pode ser melhor do que aquilo. Tu só precisa ressignificar aquela intenção de que aquilo era bom ou chamava a atenção de alguma maneira para que tu possa ter uma nova ação. É tão simples, gente. É tão simples. Ah, mas Ricardo, é difícil. Gente, vamos fazer o seguinte. Elimina do teu dicionário a palavra difícil. Troca ela. Desafiador. Troca. Para de dizer que é difícil. Toda vez que tu diz que é difícil, é como se tu estivesse dando 50% de margem para não chegar onde tu quer chegar. Diz é desafiador. Experimenta verbalizar. Fala tu aí agora pra ti. É difícil. Olha como o corpo já fica. É difícil. Já dá uma leseira, uma plastice assim, já... Nem vou começar, é difícil demais. Agora diz, é desafiador. Opa, é desafiador. Isso torna intrigante a questão. Te dá vontade de começar a fazer, é um desafio. Todo mundo gosta de desafio. Ah, não, mas eu vou perder. Não, não, não. Aí, só se tu já estás querendo pré-dispor de que tu vai querer perder. E mesmo se tu vai perder, porque existe de novo um ganho. Sempre tem um ganho inconsciente. Nesse ganho inconsciente eu preciso perceber qual é o ganho inconsciente. Quem está ganhando realmente com isso? Aonde que eu já aprendi, já vivi isso do meu 0 aos 7 anos de idade? É reprise, gente. Vale a pena ver de novo? Não. Na verdade, só vale a pena ver de novo essas dores para que eu possa ressignificá-las. Para que eu possa perceber, porque tu sabe hoje, olha uma criança aí de 0 a 7 anos de idade. Tu dá uma ralhada nela, porcaria, não sei o que lá. O que ela cristalizou já? Nossa, eu não sirvo para nada. Eu sou terrível. Não me amam, não me querem. E de acordo com a quantidade de vezes que aquilo acontece, ela cristaliza isso com uma verdade inequívoca, como a... Cadê aqui da Sandra Ingerman? Resgate de Alma. Adoro esse livro. Até vou pegar para vocês aqui. Ó. Resgate de alma, gente. O que a intencionalização faz é isso, é um resgate de alma. Resgata aquela minha ferida que está lá, parada, cristalizada, são realidades paralelas. Para de achar passado, presente, futuro, reencarnação, realidades paralelas. Vai assistir o videozinho que tem aí no YouTube, O Ovo, The Egg. Mostra exatamente isso, são realidades paralelas. Nós somos uma consciência que busca uma das infinitas possibilidades para evoluir. É muito jóia isso. E é quando a gente começa a fazer as coisas, tudo muda. Tudo muda. Se você quer a mudança, seja a mudança. Viva com intenção. Ressignifique a sua ação. Qual o nome do vídeo? The Egg, o ovo. Em inglês, The Egg. T-H-E-E-G-G. E-G-G. The Egg, o ovo. Tá no YouTube. Mostra exatamente isso. Uma pessoa que vai lá, que morre, aí ela analisa e verifica, não, você faz parte de uma consciência maior que está vivenciando infinitas possibilidades. De nada cresce. Infinitas possibilidades. Então a gente precisa se ligar para isso, gente. A gente precisa sair da reatividade. É só o nosso ego imaturo que fica nessa coisa contra ou a favor, porque ele busca o pertencimento, ele busca o prazer e ele busca a perpetuação da espécie. São os 3 P's que o nosso ego imaturo quer. Mas e como é que eu saio disso, Ricardo? Eu tenho que começar a me observar, como o Eckhart Tolle traz no Poder do Agora.
Por isso que é o segundo item, depois da autoidentidade, o segundo item que a intencionalização trabalha é a autoobservação. Eu preciso começar a me observar para perceber, peraí, só um pouquinho, o que é isso daqui? Quem disse isso daqui? Um dos exercícios, já vou dar uma colher de chá aqui, palhinha, um dos exercícios que eu trago, começa a praticar 15 a 22 minutos. Fica sentado, simplesmente te observando. Como é que é estar me observando? Essa pessoa que está ali fazendo algo, como é que é estar me observando? Simplesmente para, te observa, observa os pensamentos, mas coloca um foco naquele pensamento, não te identifica com o pensamento. Verifica ele passar, ele atravessar. Esse é o nosso papel. Quanto mais eu me desidentifico... O que o Buda conseguiu? Eu trouxe lá no livro, na quinta-feira, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse. Super recomendo de acompanharem. Se inscrevam. 4h20 da tarde. Entra no grupo. Tem um link em algum lugar aí. Entra no grupo. 4h20 da tarde. É um grupo fechado lá no YouTube que eu tô lendo. Sutil Arte de Ligar o F. E nessa Sutil Arte de Ligar o F, eu trago os comentários sobre a visão da intencionalização, porque ele coloca algumas coisas lá. Ah, F para isso, F para aquilo, F para aquilo outro. Não, não é isso, gente. A gente precisa entender que nós viemos aqui para encontrar a harmonia. O universo tudo existe, correto? Se no universo tudo existe, estamos no plano da terceira dimensão, e a terceira dimensão traz isso. São polaridades, positivo e negativo. O ponto é a gente encontrar a tríade. E na tríade eu tenho que encontrar o caminho do meio. E esse caminho do meio tem que ter dentro de mim. Não está fora, está dentro de mim. Então, nosso objetivo é pegar todas as situações e percebendo essa situação para que eu possa encontrar o equilíbrio dentro de mim. Equilíbrio da raiva, equilíbrio da tristeza, equilíbrio da traição, equilíbrio da julgamento, crítica, culpa. Eu tenho uma relação de mais de 600 itens. Mais de 600 itens para que possa te orientar. Para que tu possa perceber, uau, isso daqui também é algo simplesmente ser sentido? Sim. Sim. Também é algo a ser sentido. E à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai ganhando confiança. Esse é o grande barato. Esse é o grande barato. Tu percebe, uau, vivi isso daqui. Aí tu começa a entrar numa empatia com a vida, de ver que legal, olha esse outro desafio que eu passei. Ao invés de tu enxergar lá aquela corrida de obstáculos, que são sei lá eu quantas barreirinhas ali que tem que pular, como um grande problema intransponível, tu enxerga, essa aqui é mais uma corrida boa. Começou com 3 obstáculos, depois 5 obstáculos, 9 obstáculos, 12 obstáculos, 15 obstáculos, 20 obstáculos. É sempre um treino. Como que a gente pode fazer melhor? E outro grande problema que nós temos hoje, cada vez mais, ficar o tempo inteiro aguardando a opinião dos outros ou fazendo para os outros. Aí eu tenho que comprar essa roupa aqui porque é a roupa que eles vão gostar, eu tenho que falar desse jeito porque é o jeito que vão gostar, eu tenho que expressar, eu pergunto tudo para todos. E o que acontece com isso, gente? A gente aumenta a nossa autodesvalia, aumenta a nossa insegurança, aumenta a nossa falta de credibilidade em realizar as coisas. E ao aumentar tudo isso, se tudo externo é frequência, vibração, reflexo do meu interno, qual vai ser o externo que eu vou ter? Qual vai ser? Me diz, hein? Se eu começo a buscar o tempo inteiro a opinião dos outros, se eu começo a buscar a validação dos outros, se eu começo a dar importância a muito mais ao externo do que ao interno, qual vai ser o resultado disso? Acontece com algumas vezes as pessoas chegam e me dizem, Ricardo, mas eu tô aqui no meu trabalho, todo mundo já recebeu promoção, menos eu. Aí eu digo, garanto que tu tá sempre pronto para salvar outra pessoa, né? Tu deve estar sempre ajudando alguém, absorvendo outras atividades que não são os teu core business ou tuas skills, tuas habilidades, porque eu posso ajudar, eu sou uma pessoa muito querida, muito amável. E essa pessoa muito querida, muito amável, ela vai continuar sendo querida e amável, mas ninguém vai ver a competência dela.
Então ela vai ser a coringa, e como coringa ela não vai receber promoção porque tá ali boa como coringa. Agora quando tu te especializa numa coisa, pega uma determinada área e diz, eu vou ser o bambambam disso daqui. Aí são outros 500. Aí tu realmente começa a te tornar uma pessoa diferenciada. Tu começa a ter um destaque. E ao ter o destaque, se tu não vai receber a promoção na tua empresa, tu pode ser convidado a trabalhar em outra empresa. É tudo de dentro para fora, gente. Imaginem sempre que vocês são o projetor do filme. O roteirista é o teu eu superior, mas tem junto o assistente de produção, que às vezes é um mala sem alça, que é o teu ego imaturo, que está atrapalhando ali na edição do filme. Ele joga alguma outra porcariazinha lá no filme, e aí quando tu enxerga do lado de fora, tá aquilo ali. Ele quer colocar junto aquele conteúdo que ele guardou do 0 aos 7 anos de idade. Não. Por isso que a gente tem que aprender a ter autocontrole. Aprender a se conhecer mais. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates já dizia isso. E mais do que o conheça-te a ti mesmo, ele dizia, uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida. Pegou essa? Uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida, porque ele sabia que o objetivo era a experiência individual, sozinho, de um só. Eu sou bambambam na profissão, autônoma, mas não me valorizo. Pois é, Isa, é isso que falta. E essa falta de valorização, Isa, muitas vezes ainda pode ser aquela crença de lá quando tu era pequenininha, como tu era no colégio, como tu era em casa quando pequena, tu realizava as atividades, não realizava, como era o exemplo que tu tinha, o teu pai, a tua mãe, alguém não realizava, alguém se desqualificava, essas imagens ficam cristalizadas para nós. E a gente simplesmente repete. Tem um ponto muito delicado, crítico e chato, chamado pertencimento. E nesse pertencimento, algumas vezes, a gente não consegue se dar a permissão para ser maior que os nossos pais. E é bizarro isso, porque tu olha os teus filhos e diz, vai, cresce criatura, vai, seja muito maior, blá, 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 blá. Mas a gente não consegue se tornar maior muitas vezes. Pais autorizados que desvalorizavam. Perfeito, isso. É isso que eu trago na intencionalização. Viva com intenção, ressignifique a sua ação. Então, o que é necessário fazer isso? Vamos lá, tá? Vou trazer esse ponto, que foi o mesmo que aconteceu comigo. Teus pais não foram errados. Como eu ensino na intencionalização. Imagina o seguinte, acompanha o raciocínio comigo, Thaisa. Imagina que tu escolheu fazer medicina, tá? E para tu escolher fazer medicina, tu escolheu fazer medicina em Harvard, na mais top, sei lá se Harvard é a mais top de medicina, mas digamos que tu escolheu a faculdade mais puxada de medicina. E nessa faculdade mais puxada, todo mundo já ouvia de que, olha, é puxado, os caras lá são casca grossa, eles pegam pesado. Tipo fazer como é que é? Tropa de elite lá, né? Xingam, esculacham, faz o que for. E tu diz, não, mas eu vou pra lá, porque eu quero sair sendo a bambambam. E se eu passar por aquele ensino lá, se eu passar por aquela situação, eu vou me tornar o máximo. Ok? Pegou esse fio da meada? Só que o que acontece? A gente vai nessa confiança enquanto alma. Aí eu encarno. E no que eu encarnei, eu não me lembro. Desse ser maravilhoso que eu sou. Desse ser confiante e pleno que eu sou. Eu simplesmente entro lá e começo a achar que as coisas são pessoais. Por quê? Porque eu não fui ensinado a me observar, eu não fui ensinado a me amar, eu não fui ensinado a perceber que aquilo era apenas um treino para me forjar, para eu saber lidar com qualquer adversidade depois. Por que eu escolhi isso? Tanto porque eu queria aprender, ou quanto se em alguma outra jornada eu já tinha causado excessivamente e eu queria então me redimir perante a mim mesmo como consciência. Aí nessa situação, o que eu trago na intencionalização? Trago dinâmicas, exercícios, onde tu vai trabalhar, por exemplo, humilhação. Só um pouquinho, Índia. Humilhação. Meu pai era expert em humilhação. Quando eu trabalhei humilhação, senti corpo, como é que eu senti humilhação, causar humilhação, sofrer humilhação, todo o restante da RMR, significação de memória episódica, eu entendi que ele causava aquilo lá porque era o que ele já tinha sofrido também.
Eu entendi que aquilo era o ponto que eu tinha escolhido para transcender. Porque eu também já tinha humilhado muitas e muitas pessoas quando eu fui templário, matei, humilhei e tudo mais. E então nessa situação eu entendi, uau, agora eu compreendo o tamanho da dor. Eu sinto muito, eu lamento, era o nível de consciência que se tinha, o tipo de atitude, comportamento, experiência que todos buscamos vivenciar. A partir daquilo ali eu dou um tique. Dou um tique para aquela ferida da humilhação. Entendo o papel daqueles pais e foi libertador para mim, Isa, quando eu trabalhei o auto-amor. Quando eu trabalhei o auto-amor, foi libertador para mim de entender que os meus pais me deram o que foi possível. Não tem como exigir de um pai que não teve afeto do pai, não teve afeto da mãe, que ele me dê carinho. Ele aprendeu a dar beijo com o sogro. Porque não tinha beijo na família dele, não tinha abraço, não tinha carinho, não tinha afeto. Então como que eu vou exigir, pô pai, tu não me dá um colo, não me dá um carinho? Como que eu vou exigir de alguém que não sabe? Nunca se deu. Talvez tenha sido o mesmo com os teus pais. Eles te deram aquilo que eles receberam. Por quê? Porque lá na infância deles, eles foram forjados a ferro e fogo, e naquela forja a ferro e fogo, eles chegaram à conclusão de que eles sobreviveram. E se eles sobreviveram, tu também iria sobreviver. Porque não se tinha nenhum trabalho de inteligência emocional, de perceber que aquelas situações era o nível de consciência que se tinha, a dor que eu causo é a dor que eu sofro, ou seja, eles causaram a dor que eles já sofreram, e quando tu trabalha o RME, Isa, tu passa a perceber isso, uau, nós estamos aqui em algum ponto no mesmo nível. Olha que barato, vocês passaram exatamente pela mesma dor que eu. Isso rolam lágrimas e lágrimas de liberação, de parar de ficar culpando, da gente ficar se achando vítima deles. Quando tu conseguir fazer essa virada de chave, aí tu vai poder ver, uau, obrigado, pais. E um dos exercícios que eu faço na mentoria daí é esse. Eu libero agora vocês de mim e eu me liberto de vocês. E de ir pra vida, enxergar a vida, a abundância da vida. E poder ver que tu pode ser o que tu quiser, mulher. O que tu quiser. Se você quer a mudança, seja a mudança. Viver com intenção, ressignificando todas aquelas ações. É lindo. É lindo que daí tu passa a encontrar gosto na vida. Tu passa a encontrar compaixão com eles, de poder ver, uau, tá tudo bem, pai, mãe, tá tudo bem, eu sei, pô, tamo junto aqui, ó. Nos lascamos junto, eu sei. Até vocês foi um pouco mais puxado que comigo. Tá bom, vocês foram perfeitos. Dentro daquela minha faculdade hard que eu escolhi, vocês foram perfeitos para isso. E aí o que acontece? Quando eu não entendo essa dinâmica, eu recrio isso no meu ambiente profissional, recrio isso nos meus relacionamentos, recrio isso nas minhas amizades, porque foi um desafio que eu escolhi. Esse é o ponto, gente. Essa é a lógica que a gente precisa entender. Enquanto eu não internalizo, enquanto eu não valido, não encontro a compaixão, a harmonização, porque tudo existe no universo, e o universo é perfeito. Se não fosse para ter um propósito aquela situação toda, tu não teria passado por isso. Mas nós escolhemos como consciência sair da unidade, do todo, da capacidade de cocriar qualquer coisa para viver uma ilusão trash. Não é por tortura. É para saber como eu posso fazer de novo. E como eu posso fazer de novo? E de que outra forma eu posso fazer? Sabe como um prato de comida? Tu fez aquele prato de comida, aí tu botou bastante calor. Tá aí, de que outra maneira eu posso fazer? Apaga aqui, vamos começar de novo. Aí tu vai e faz de novo. E de que outra maneira eu posso fazer? Não, e vai e faz de novo. É sempre assim, a cada encarnação a gente faz isso. Semeadura existe? O que tu quer dizer, Índia, com a semeadura? Sim, meu também. Dói, mas esse é o ponto, Thaís. A dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. A dor é que nem dor do parto. A gente, para nascer, dói. Tu passa por aquela portinha ali, bem justinha. Tu sai do quentinho, do gostoso. A dor é inevitável. Tu vai fazer academia, tu começa lá, doeu, tá doendo meu músculo. A dor é inevitável, gente. O sofrimento é a negação da dor. Aí eu torno aquela dor constante. É o que faz o medo.
eu crio tanto medo, crio medo do medo, e aí naquilo eu vou me travando, até eu ficar sem fazer nada, entrar num síndrome de pânico. Não é esse o objetivo é tomar consciência de nós somos anteninhas. Imagina o seguinte, nós somos anteninhas, até a televisão lá tem todo aquele monte de canal. Então imagina que as tuas realidades são como canais. E enquanto tu não parou e aprendeu a lição daquele canal que tu escolheu e que tá lá vendo, tipo, botou no canal de música sertaneja lá, e tá lá aquela criatura cantando, e tu tá achando horrível, mas tu não trocou o canal. Por quê? Porque tu simplesmente não... Nossa senhora, eu não gosto de música sertaneja. Mas tu tá lá, porque de repente teus pais gostavam de música sertaneja, teus avós gostavam e por fidelidade sistêmica tu segue ouvindo. Achando ruim, mas segue ouvindo. Para, respira, não pira, percebe. Opa, não quero isso daqui. Obrigado, queridos pais. Deixa com vocês, se é gosto de vocês. Eu não quero ouvir esse trem aqui. Vou mudar de canal, tu troca de canal, bota lá uma eletrônica, por exemplo. Eu adoro eletrônica, bota uma clássica, também adoro. Bota lá e ouve. Uau, isso aqui te deu mais ênfase, deu mais energia. Ah, mas os meus pais não gostam, mas achando, nossa, que música horrível essa tua. Queridos pais, obrigado, eu respeito o gosto de vocês, mas esse é o meu gosto. Então por isso que a gente precisa aprender a se amar, porque senão tu vai continuar ouvindo aquele traste de música lá, vivendo aquela realidade ruim, sofrendo. Sofrendo, porque tu tá negando a dor que aquilo tá causando no teu ouvido. E mais, tu é capaz de adoecer para chegar e depois botar a culpa. Não, eu tô doente por causa da música, aquela música terrível de vocês. É isso que a gente faz. Bizarro, né? Bizarro, bizarro. Vamos ver aqui. Sim. Isso eu entendi, tanto que abriu mão do meu trabalho e voltei para cuidar dele na velhice, ok? Tento ser correto no meu relacionamento, sempre me traem. Vamos lá, Índia. Por que sempre te traem, tá? Vou de novo trazer um exemplo meu. Família. Meu bisavô traía, meu avô traiu, meu pai traiu, meus irmãos, eu traí e fui traído. O que significa isso, Ricardo? De novo, segundo a intencionalização, nós escolhemos o roteiro e digamos que eu tenho a ferida. Uma das 7 feridas é traição. Traição, feridas emocionais. Traição, negação, separação, abandono, julgamento, humilhação, injustiça. Tá? Então, a ferida emocional da traição, tanto é que Judas é considerado o maior traidor, embora, sobre a ótica dele, ambos haviam se traído. Porque Judas acreditava que Jesus era o super-homem. E se Jesus era super-homem, eu vou entregar a ele, ele vai dar uma lição naqueles romanos desgraçados lá e vai fazer... E não fez nada. Ele disse, porcodio, o que eu fiz então? Tanto é que ele se matou. Então eu preciso perceber que a ferida da traição é uma das feridas. E aí então, sabendo que a ferida da traição é uma das feridas, quando eu escolhi a minha esposa de hoje, amada, idolatrada, salve, salve, em uma das mudanças, inclusive, a gente tava para se mudar e eu disse, Flá, eu tô sentindo que eu vou te trair. E ela, como assim? Não, mas é só um resquício do meu sistema familiar, dessa ferida emocional, que eu tô sendo chamado a repetir um padrão. E nesse padrão de traição, nós estamos indo para esse lugar onde a gente está morando hoje. Já vai, Lid. Esse lugar que nós estamos morando hoje, e é lugar que a gente está morando hoje, eu sei que vão ter outras mulheres da nossa idade, mais jovens e tudo mais, e eu vou buscar. Porque é instintivo. É algo que é normal no meu padrão. E aí a gente trabalhou, mas eu tenho a solução para isso. Seus problemas acabaram. E a solução é a gente viver a ferida da traição. Vamos sentir junto. Porque isso não é algo exclusivamente meu. No teu sistema familiar também estavam acontecendo algumas situações que se referiam a esse aspecto. Então significa que tu também tens isso a trabalhar. Vamos trabalhar junto. Aí a gente trabalhou, foram 8 dias. 8 dias trabalhando o RME de traição. Como é sentir a traição, como é causar a traição, como é sofrer a traição. Foi maravilhoso. Doído, sim, porque a gente sentiu culpa, eu senti culpa, senti arrependimento, percebi uma coisa muito importante para os homens. Homens que traem, saibam por que vocês traem,
traem por falta de auto-amor, por falta de autovalorização. Então, como eu não estou me amando, como eu não estou me aceitando, eu preciso buscar alguém externo para me sentir que eu sou gostoso, para me sentir que eu sou importante. Porque em algum nível eu não estou me dando a importância e boto a culpa na minha esposa, né? Quem não dá assistência perde a preferência, abre a concorrência. Mas eu é que não estava me amando, eu que não estava me aprovando. E aí estava querendo que ela fizesse mais, só que o que acontece? Quando a gente não se ama, não se aprova, nada que o outro vai fazer vai ser suficiente, sempre vai ser insuficiente. Então quando eu entendi essa dinâmica toda, eu trabalhei a situação da traição, eu deixei de atrair isso. Nós não precisamos passar por uma situação de traição. Eu não precisei traí-la, ela não precisou me trair. A gente voltou mais forte. Então, quando tu traz, Índia, essa situação, sempre me traem, é por causa disso. Tu não parou para tomar consciência como é que é sentir a ferida da traição. Porque, em última instância, tu te trai. Por que tu te trai? Porque tu sempre está querendo fazer algo para agradar o outro e não colocando as tuas prioridades. E quando a gente não se valoriza, não coloca a sua prioridade, eu acabo sendo traído, porque é um espelho, é reflexo daquilo que tu está emanando. Entendeu? Então é isso que precisa ser trabalhado. É isso que eu trago na intencionalização. Acessa lá, tem um link em algum lugar ali. Primeiro módulo, autocompreensão. Adquire, faz, entende. Ah, não, mas eu não quero adquirir curso, cara. Então marca uma sessão. Trabalha isso daí. É simples assim. A gente precisa entender a dinâmica lógica das coisas, gente. Não é, a vida não é sofrimento. A vida é abundante, é plena, é próspera, é positiva, é segura. Eu só preciso sair daquelas lógicas que ficam me colocando mais e mais naquele mesmo aspecto negativo. E esse tento ser a correta, quanto mais tu quer ser a corretinha, tem esse ponto também, né? Ah, eu quero ser a correta para me sentir amada, porque eu sou a correta perfeita. Pronto, bem feito. Aí o que acontece? Tu tá negando o teu potencial de ser errada também. Sim, às vezes tu pode errar. E aí como tu não quer ser nunca a soldadinha do passo torto, tu tá atraindo alguém para que faça alguma coisa errada. Para te mostrar, tá vendo como é que é ser errada? Mas tu erra algumas vezes contigo em não te dar a permissão. Surpreendendo. Serviu, Índia? Serviu, Thaís? Bom dia, Jô, querida! Cada dia mais jovem, mais bonito. Obrigado. São seus olhos. Mas eu aceito, sim. É aí que mora o perigo, de buscar alguém para te fazer feliz. E não é por aí. Exatamente, Jô. Exatamente. A gente não tem que buscar o outro para nos fazer feliz. Eu tenho que estar feliz. Não existe aquela... Olha, se vocês já ouviram, pois é, não, é a outra metade da laranja. Não, errou! Não existe outra metade da laranja, gente. São duas metades, são duas laranjas inteiras. Vocês vão fazer um blend. É tua laranja mais doce, mais a outra laranja da outra pessoa, talvez um pouquinho mais amarga, vai sair um blend disso daí. É onde 1 mais 1 se torna 3. Por que se torna 3? Porque não é a tua verdade nem a da outra pessoa. É um conjunto onde esses dois trazem novos valores. Por quê, gente? Porque são sistemas familiares. Existe um sistema familiar de um lado, um sistema familiar do outro lado, e quando eu trago esses conceitos todos para junto, eu posso criar um novo conceito. É assim que a gente vai evoluindo. Como é importante praticar o auto-amor, né? Aprendi com você. Seja, querida, é muito importante. E é uma coisa diária, gente. A mesma forma que a gente bebe água, de que a gente se alimenta, de que a gente toma banho, escova os dentes, é o auto-amor, é se dar carinho, é se dar atenção, olhar no espelho, dizer lá eu te amo, te abraçar, te acolher um pouquinho, porque senão tu não vai te carregar as energias. Se tu não carrega as tuas energias para ir para a vida, tu vai para a vida depois e fica mendigando. Aí tu vai mendigar no trabalho lá e tu vai absorver um monte de trabalho das outras pessoas porque tu não tá te amando, tu tá buscando a aprovação externa. Aí tu vai pro relacionamento como acho que foi a Thaís. Deixa eu ver. Aqui, a Índia. Como a Índia estava dizendo, eu vou pro relacionamento, eu fiz de tudo para o relacionamento, sempre fui a correta, fiz de tudo. Mas eu não me amei, eu não me dei antes. Máscara de oxigênio, antes de colocar na outra pessoa, coloca em si. Então, como eu não me dei antes, o outro me mostrou. Tá vendo? Bem feito.
Tu não te deu. Jesus lá, quando ele estava na partilha do pão, o que ele fez? Ele foi lá e tirou o primeiro pedaço dele e deu para os outros, sabendo qual era a quantidade, a necessidade que ele precisava ali. Então eu preciso amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me dou amor, eu vou mendigar amor. E se eu vou mendigar amor, eu estou mendigando atenção. Se eu estou mendigando amor e atenção, significa que eu estou desconectado de quem eu sou. Eu sou um ser pleno, perfeito, amado, completo. Porque eu sou a própria manifestação da consciência maior. Eu só preciso lembrar isso para o meu ego imaturo. O meu ego trabalha nos meus 3 chakras básicos. O plexo, o chakra básico, umbilical e o plexo solar. Ali ele busca o prazer, o prazer sexual, o pertencimento, a compulsão, o controle. Eu preciso perceber que eu sou mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso mexe tanto no campo energético, até lágrimas desce. Sim, sim. Porque as lágrimas vêm daquela autocompaixão, né, João? Volta aquele amor. Como eu estava falando, ainda hoje estava falando para um cliente meu, dizendo, olha, é importantíssimo esse trabalho do alto amor. Eu levei 42 dias me olhando no espelho, dizendo eu te amo, ouvindo vozes terríveis, enquanto eu fazia isso daí, até encontrar a minha criança. Quando eu encontrei a minha criança, chorei, porque foi muito bom de eu reencontrar quem eu sou na essência. Aquela criança que estava lá se sentindo isolada, como eu falei, da Sandra Ingerman, estava lá. Um pedacinho da minha alma estava lá. Um fractal preso no tempo e espaço. Aí quando eu acolhi ela, aquele suspiro gostoso, aquele choro, pronto, tá tudo bem, tá tudo bem. Tu não estás mais só. Tu não estás mais abandonado. Tu não foi traído. Tu não foi negado, negligenciado, excluído. Simplesmente tu escolheu esse desafio. Tu escolheu porque tu sabia que tu era bala. Tu sabia que tu tinha condições. Tu só escolheu ser hard esse desafio. Um desafio que, inclusive, traz o esquecimento, né? De que tu não lembrava nem de que tu tinha começado por isso daí. De que tu tinha nascido para isso daí. Para viver essa jornada toda. E tá tudo bem, gente. É assim que a gente consegue fazer. Diga, João, a tosse não voltou mais? Não. Ela só volta quando eu estou em conflito com alguém. E aí eu já identifiquei isso daí. Aí eu simplesmente paro, reflito, trabalho o conflito e aí sai a tosse. Mas o teu trabalho foi fantástico. Gente, para quem precisar e super recomendo, a Jo trabalha com biomagnetismo. E biomagnetismo é uma técnica muito semelhante ao que o Bradley Nelson trabalha de curas de feridas emocionais. E o biomagnetismo trabalha também com vários aspectos, tem estudos científicos e tudo mais. A Jo, super indico. A gente fez uma troca por um tempo, ela me atendeu, foi maravilhoso e realmente tem resultados muito positivos, muito gostosos. Mendigar amor é desprezar você mesmo. Sim, sim. E aí o que acontece? Cada vez que eu estou mendigando amor, que eu estou fazendo tudo para os outros ou tudo para todos, eu acabo atraindo o espelho daquilo que eu estou me causando. Porque se eu não estou me dando atenção, se eu não estou me dando acolhimento, significa de que existe algo de errado nisso daí. Então eu tenho que mostrar. É por isso que tem todos os personagenzinhos do Divertidamente aqui. A gente precisa trabalhar tristeza, nojo, raiva, surpresa, medo, que mais aqui? Ansiedade, tédio, alegria. A gente só precisa aprender a regular eles, gente. Só isso. Só isso que a gente veio fazer, ó. Ajusta o botão do dial, sente, toma consciência, começa a sentir, começa a causar, começa a sofrer. E a gente vai em frente. É muito forte. Passo para muitos clientes, eles ficam impressionados com os resultados. Sim, sim. Eu atendi um senhor com um quadro de emoção de abandono. E ele chorou muito. Bah, sem dúvida, ainda mais abandono. Porque o abandono é
eu autoabandono, que daí eu acredito que a outra pessoa me abandonou e aí eu continuo me abandonando ao longo da vida. E à medida que eu vou lá e me dou aquele amor todo, eu vejo, uau, mas tá aqui, eu tenho 24 horas por dia, essa possibilidade, esse olhar aqui, esse carinho, esse afeto, como? Eu nunca mais vou te abandonar. E aí no que a gente se acolhe, aí vem aquela segurança, aquela tranquilidade, porque não importa se alguma outra pessoa eventualmente vá te abandonar. Quando tu não te abandonas, isso não te causa mais nada, e tu nem atrai mais situação, isso nem é cogitado mais como sendo algo que tu tá sofrendo um abandono de novo. Não tá sofrendo mais nada, porque tu curou a tua ferida. Que bom. Já é reconhecido pela OMS. Olha, o biomagnetismo é reconhecido pela OMS. Você se rasteja e o fim disso é a procura de si mesmo. É incrível. Sim. Sim. Tá sempre em nós, né? Por isso que eu digo, todo o processo, a intencionalização traz todo o processo para o indivíduo. É o conheça-te a ti mesmo. Além do conhecer a si mesmo, é compreender como é a minha dinâmica de vida, na vida e para a vida. Perceber que eu sou uma extensão da consciência que está em mim, age através de mim e para mim. Não é para mim, para o meu benefício, mas para mim, para que eu, como observador da fenda dupla, eu estou observando o que precisa ser observado para que aquilo aconteça. E quanto mais eu vou fazendo essa dinâmica, mais eu vou tendo experiências. Então é isso que a gente tem que aprender a trabalhar. Sair daquele papel de vítima, daquele papel de sofrimento, de impotência, de incapacidade, para perceber que não, eu posso fazer. Se você quer a mudança, seja a mudança. Viver com intenção, ressignificando as suas ações. Aí a gente vai em frente. Outro dia trouxeram também a questão de bullying, né? Ah, mas Ricardo, eu passo por bullying aqui no trabalho. O que é o bullying, gente? Mark Brackett foi outro que sofreu bullying também na infância. Até abuso ele teve. E aí quando a gente percebe as situações, inclusive abuso, é algo que nós escolhemos passar para evoluir, para transcender. E aí então nesse ponto do bullying, é aquela situação de que tu já teve isso na tua infância, na tua casa, na tua família. De alguma maneira havia um certo bullying lá. Naquele bullying, tu não notou. E aí, tu não ter parado para tomar consciência disso, tu continua atraindo mais e mais. E o bullying, ele já é um reflexo daquilo que tu não gosta em ti. Então, por exemplo, eu quando era pequeno, eu achava meu nariz grande. E porque eu achava o meu nariz grande, eu atraía pessoas que ficavam me bulinando, debochando que o meu nariz era grande. Por muitos anos, aquilo me incomodou. Até eu parar de me importar. Tinha uma outra coisa que era muito comum também lá em Florianópolis. Como a minha família é do Sul e eu nasci em Porto Alegre, então lá tinha muita, na década de 80, 90, tinha muita piada de gaúcho. Então estavam sempre fazendo piada de gaúcho. Cada vez que eu ia para Bagé, chegava lá, e aí o meu sotaque, porque eu falava um pouco mais rápido, porque o pessoal de Bagé fala mais pausado e tudo mais. E cada vez que eu ia para Bagé, achavam que o meu sotaque era cantadinho, era rápido. E aí então eu ficava, de novo, sofrendo bullying, mais irritado com aquilo. Aí lá nos meus 21 anos, olha quanto tempo, né? Lá nos meus 21 anos, depois de todo esse bullying de um lado para o outro, eu morei em Bagé, aí entendi a forma de expressão deles, compreendi toda a situação, voltei para Florianópolis, voltaram a fazer as piadas de gaúcho, mas daí eu também entendi, porque algumas vezes a pessoa que faz piada, ela não está encontrando valor nela, e aí como ela não está encontrando valor nela, ela precisa depreciar a outra pessoa. E era aquela situação da depreciação, eu pegava e eu fazia com alguns que estavam debochando ali. Eu digo, bom mesmo é ficar falando assim, né? Falando rapidinho e tudo mais, que quase ninguém entende o que tu está dizendo. A pessoa parava. Opa, ele está me gozando. Ou seja, ali eu já estava começando a perceber esse aspecto da intencionalização, do sentir emoção, do causar emoção e do sofrer emoção. Quando a pessoa entende que ela está causando uma dor e a hora que ela começa a sofrer aquela dor, ela percebe, opa,
Isso daqui não é legal. Isso daqui vai nos colocar em uma briga aqui. Ou nós vamos continuar disputando para ver quem consegue humilhar mais o outro, ou a gente vai parar por aqui porque não tá bom de receber isso daqui. A partir daquele ponto eu deixei de atrair também pessoas que causassem bullying, porque aquilo não me causava mais nada. Eu tinha integrado dentro de mim que eu poderia ser tanto o Mané, por ter morado mais da metade da minha vida lá em Florianópolis, quanto o gaúcho, o bagual lá de Bagé, ou o gaúcho de Porto Alegre, né? Deu pra ti, baixa astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Então, aí aquelas situações deixaram de ser algo que me causasse porque eu passei a me aceitar. Ao me aceitar com todas essas situações, aquilo deixou de ser algo que me causasse bullying. Então, o bullying é a negação. Enquanto tu continua negando aquela atitude, comportamento, emoção, tu continua atraindo aquilo, porque tu não estás coerente. Nós somos frequência, tudo é atrair o espelho dela, simples assim. Se você não trabalhar isso, fica um turbilhão de desordem em todo o seu campo emocional e energético. Exatamente, Jô. Aí vem os sintomas. Porque vamos lá, tu trabalha, tem o campo astral, o campo mental superior, mental inferior, campo emocional, corpo etérico e corpo físico. Então, vai baixando. Aquelas situações, elas vão baixando para os corpos e lá quando somatizam no teu corpo físico, é a UTI, né? A última tentativa do indivíduo de acorda, te liga bico de luz. Aí acessa o painel do carro, ali, com o painel do avião, tá lá pitando. Pi, 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 pi. Então é isso que acontece. Quando somatiza no corpo, é porque eu já passei todas as outras camadas de inconsciência. Eu preciso agora tomar consciência disso. A doença não vem para te punir, a doença vem para te acordar. Acorda, para de pensar. Super recomendo sempre o livro da Cristina Cairo. Tem lá também o da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, mas eu gosto mais desse da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. No Linguagem do Corpo ela traz vários materiais ali para que a gente possa perceber. Olá, Jô. Outra Jô. Boa tarde, boa tarde. Ricardo, foi um prazer mais uma vez estar aqui, sempre gratificante ouvir, sucesso sempre. Obrigado, João querida. Beijão, sucesso para ti também, uma ótima tarde, forte abraço. Quem quiser sessões de biomagnetismo, gente, procurem a Jo aí, sigam ela e já procurem ela para trabalhar essas questões. Ok, ladies and gentlemen, hoje eu tive que fazer em casa. Chove chuva, chove sem parar. Tá um friozinho gostoso. Mas a gente não pode deixar de fazer a nossa live gostosa aqui. Então o objetivo de hoje, nas segundas-feiras, eu trago esse enfoque mais de profissional, para a gente poder perceber o que está me afetando. Muitas pessoas também trazem esse aspecto de autônomo, né? Ah, Ricardo, eu sou autônomo, mas a minha agenda não está enchendo, não está dando certo, não sei o que. Para e sente isso. Como é sentir uma agenda que não está dando certo? Como é te sentir sem os clientes, sem as pessoas? Percebe essa escassez. E à medida que tu vai tomando consciência, tu vai percebendo outras falas. Como, por exemplo, o dinheiro não cai do céu. As coisas não são fáceis. Deus só ajuda quem cedo madruga. São aquelas várias crenças que estão lá dentro. Então eu preciso ir liberando essas crenças que tem no meu inconsciente, a minha capacidade de sim poder ser maior, poder ser mais bem sucedido que os meus pais, voltar a vibrar naquela frequência, a vibração de ter. Se o externo é reflexo do interno, eu tenho que voltar a estar sentindo aquela emoção, sentindo aquela emoção, sentindo a frequência, sentindo aquela vibração. Imagina que você está aqui com eu. Vendo você tomar chimarrão, deu até vontade de tomar. Tá bom, Cris? Te passo o chimas aqui, Cris. Então, quando a gente começa a perceber essas situações, eu posso estar aqui, estou vivendo essa realidade, tá? Então, pega pequenos aspectos, pequenas situações de abundância do teu dia a dia, como tu ter ali o teu café da manhã, como tu ter a tua água do teu banho, como tu ter a tua cama para te dormir.
Sente isso daí como sendo uma verdade. Sentiu o prazer disso daí, te coloca numa gratidão, mas sente lá no teu peito. Sente lá no teu peito isso daí. Pronto, agora traz. Enxerga então a tua agenda cheia. Olha que coisa boa a tua agenda cheia. Abre um sorrisão. Uau, minha agenda tá cheia, que maravilha. Eu tô enxergando aqui as várias vendas que já existem, né? As várias vendas do curso, várias pessoas entrando, adquirindo a intencionalização, percebendo, uau, eu quero isso, eu quero ser a mudança na minha vida. Eu quero ressignificar os meus medos, as minhas crenças, as minhas travas emocionais. Por mais que esteja passando, como a gente trabalhou na semana passada lá na intencionalização para o mundo, por mais que eu esteja passando um momento de desesperança, por mais que esteja passando por um momento de cansaço, por mais que eu esteja passando por um momento de descrédito, de desânimo, sim, tudo isso está acontecendo também, gente. Por quê? Porque a frequência do planeta está aumentando a frequência, aumenta a luz, aumenta a consciência. E a gente está vendo, então, todo esse aspecto, toda essa sujeira levantar. Imagina que o chão, o tapete não está mais segurando a sujeira, ele está emergindo. Então, por isso que a gente está nesse cansaço todo. Por isso que eu estou trazendo essas ferramentas todas, exatamente para que a gente possa perceber que existe um caminho. Isso não veio para te limitar ou para desqualificar, mas sim para te perceber que é um caminho de transformação. Você tem YouTube? Sim. Liani. É o mesmo nome em todas as redes, Ricardo Snap Nogueira. E aí eu subo depois dessa live daqui, eu subo lá para o YouTube e eu deixo o convite, terças e quintas, às 4h20 da tarde, eu tô lendo lá, mas tem que entrar no grupo. A Sutil Arte de Ligar o F, eu faço a leitura desse livro comentada com a visão da intencionalização. E tem vários outros conteúdos lá, tem inclusive na playlist, técnicas principais da intencionalização, exatamente já com algumas coisas disponíveis para que possa praticar. Eu tenho medo, vai lá, sente o medo, toma consciência do medo, pratica o medo, depois vai trabalhar também o amor incondicional, porque o oposto ao medo não é a coragem, é o amor incondicional. Lembra do filminho do Monstros S.A.? Aquela menininha, ela não tinha só coragem, ela tinha amor incondicional, ela não enxergava que aqueles bonecos, que aqueles monstros fossem alguma coisa terrível, ela via eles com amor incondicional, e aí eu passo a ter mais do que coragem. Maravilha, logo ali atrás. Seja bem-vindo, então. Então, gente, a gente precisa ir entendendo esses aspectos para crescer, para evoluir, para se transformar. Quanto mais a gente vai criando, a gente precisa entender que toda a nossa intenção cria a minha ação. E não basta eu ter só intenção, eu tenho que ter intenção e ação. O que é a intenção? A intenção é aquela vozinha suave do nosso eu superior. Boa tarde, Mariana. Ela vai vir suavemente. O que é a voz do ego? Gravem, a voz do ego é uma voz desesperada. Eu tenho que comer, senão eu vou morrer, eu tenho que comer, senão eu vou morrer, eu tenho que fazer isso aqui, senão eu vou morrer, eu tenho que receber a ligação do meu namorado, da minha namorada, senão eu vou morrer, eu tenho que fazer isso aqui. Isso é o ego imaturo. O ego imaturo é totalmente demente que engana a gente. Então eu preciso perceber, opa, não quero entrar nesse xalalá aqui. Eu sou uma consciência maior. E se eu sou uma consciência maior, eu recebo as sutilezas. Eu já vi tudo que eu tenho para fazer da intencionalização, acho que tem uns 10 anos de trabalho ainda pela frente. De tanta coisa maravilhosa que já me veio de que eu tenho que ir criando. Estou criando, vamos lá, aos poucos. Não precisa ficar correndo, nossa, Ricardo, não tem mais que salvar o mundo. Eu vou fazendo, vou experienciando, vou entregando, vou fazendo, experienciando, entregando, fazendo, experienciando, entregando. E aos poucos as pessoas que vão sentindo ressonância com essa mesma vibração, porque o mais importante é estar em uma ressonância de autorresponsabilidade. As pessoas que ainda estão numa ressonância de vítima, de que querem o remédio, a pílula mágica, que não querem esforço, que não querem pagar o preço, elas vão continuar no mesmo ponto, nem vão se interessar. Agora, quem tá de saco cheio, tipo eu, assim, nossa, eu enchi o saco de ter que ficar patinando, gramando, correndo atrás da máquina, esperando porque alguma coisa viesse. Eu digo, não é possível isso. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei então a co-criar todas as coisas. A me abrir para essa voz do meu superior. A limpar todas as minhas feridas. Para que eu possa... Já limpei tudo? Não, tem muita coisa ainda para limpar. Sou perfeito? Não, longe disso. Mas já tem um caminho. Já sei de algumas coisas. E nesse ser eu vou compartilhando isso daí.
Exatamente porque me traz ainda essa proximidade de compreensão. Porque senão às vezes a gente está lá adiante e nem lembra mais. Nem lembra mais como é que fez. É que nem ensinar os filhos sobre questões lá da primeira, segunda, terceira série. Tu vai lembrar de alguma coisa? Tu não lembra nada daquilo lá. Mas eles dizem, pai, me ajuda aqui. Pois é. E agora, como é que faz? Aí tu tem que dar uma recapitulada. Mas, a hora que tu tá caminhando próximo, tu consegue ajudar com mais verdade, com mais veracidade. E eu sei que tem uma comunidade incrível, porque o grande benefício, gente, quando a gente começa a se entender, e entender essa dinâmica toda, eu passo a perceber que o benefício não é só para mim, não é só a minha vida que vai mudar. Como, por exemplo, eu tive com a minha filha do medo de ser assaltado. Quando eu voltei aqui para Porto Alegre, estava com muito medo de ser assaltado, trabalhando, e ela não queria vir morar aqui porque ela estava morrendo de medo de ser assaltada. E aí nós trabalhamos juntos uma vez. Vamos lá, Ju. Vamos lá, Lu. Vamos trabalhar junto o medo de ser assaltado. Trabalhamos uma vez, mas eu trabalhei 11 dias, várias vezes, 5 vezes por dia. E aí quando eu trabalhei todo aquele medo de ser assaltado, depois ela também saiu dela. Então esse é o grande barato. À medida que nós vamos trabalhando em nós, eu consigo ter o benefício para mim, eu consigo ter o benefício para o meu sistema familiar, porque todos nós somos voluntários desse sistema familiar que tem essa ferida, que está em busca de pessoas para transcender isso. E eu consigo também ter um benefício para o inconsciente coletivo. Então, por exemplo, eu vejo cada vez mais a gente ter essa grande comunidade, a gente trabalhar, eu sei que a gente quer paz, a gente não quer mais corrupção, a gente quer honestidade, a gente quer liberdade. Então, quando a gente trabalha juntos esses aspectos, vamos trabalhar como é que é o cerceamento, vamos trabalhar como é que é a injustiça, vamos trabalhar como é que é todos esses aspectos que limitam, que a gente está vendo no sistema como um todo. Vamos trabalhar corrupção, vamos trabalhar geração de escassez. Aí a gente trabalhando em nós começamos a trazer o benefício para o inconsciente coletivo. A ponto da gente, nós somos a ponte, gente. Cada um de nós é a ponte para ancorar uma energia mais elevada. Por isso que no terceiro módulo lá, trabalho tanto esse aspecto da autorrealização, para que todos nós possamos nos tornar os seres altruístas que somos. Nós somos altruístas, em essência. A nossa alma é altruísta. Ela quer realizar atividades para o bem de todos e felicidade geral da nação, não como salvadora. Não, mas sim como ela percebendo que ela tem algo a entregar. E nesse algo a entregar, ela vai lá, simplesmente, como é que vamos lá, eu sei que eu posso fazer um chimarrão melhor. Como que eu faço um chimarrão melhor? Não, eu já fiz o de morrinho do lado, eu fiz do outro jeito, fiz do outro jeito, fiz do outro jeito, até eu fui aperfeiçoei. Pronto, agora que eu encontrei qual é a minha melhor maneira, eu quero compartilhar isso daqui. Eu vou ensinar as outras pessoas, aprender, experienciar, ensinar. É simples, gente. Fala, Rick. E aí, quando a gente começa a entender e a praticar tudo isso, a vida se torna cada vez melhor. Porque o que é abundância, gente? Abundância é ter o recurso certo, na quantidade certa e na hora certa. Não quer dizer exclusivamente dinheiro. Dinheiro é apenas uma frequência, vibração. Então eu preciso estar alinhado com a abundância dentro de mim para que esse dinheiro, essa frequência, vibração, venha a mim também. E à medida que ele começa a vir a mim, eu vou me sentindo. Só que eu tenho que primeiro me sentir abundante. Ao contrário. Não é ver para crer, é crer para ver. Só que o que nos impede de crer? As crenças limitantes. Por isso que a gente precisa trabalhar o RME, a ressignificação de memórias episódicas. São pequenas memórias episódicas que nos limitam lá atrás. E que funcionam no meu inconsciente, que representa 70% da minha força, da minha energia criativa. Eu tenho 25% do meu subconsciente e só 5% de consciência. Então é uma luta injusta, uma luta inglória. Tu vai lutar com teus 5%, mas não vai conseguir sair do lugar enquanto tu não ressignificar os teus 70%. Passei aqui agora, já achei que a sua fala me ajudou. Obrigada. Que bom, Fernanda. É bem assim que começa. Bem assim que começa.
Ok, ladies and gentlemen, muito bem, estamos na nossa hora aí, 12h21. O que a gente podia fazer, né? Eu queria dar uma ativada em alguma coisa. Vou trazer hoje para vocês só uma respiração. Cada vez que vocês estiverem sentindo mal, vamos fazer uma respiraçãozinha, um ciclo. Imagina no teu coração, nós vamos puxar o ar em 6 segundos, imagina que está entrando no teu coração uma luz azul, diretamente uma luz arcturiana. Então tu vai inspirar e vai encher o teu pulmão com essa luz azul em 6 segundos. Tu vai soltar em 9 segundos. Tu inspira em 6, retém 6, solta em 9 segundos, segura 3. Depois inspira em 6, retém 6, solta em 9 segundos. E segura 3. Nós vamos fazer 9 vezes essa respiração. E ao fazer 9 vezes essa respiração, eu quero que vocês, só para vocês começarem a perceber o poder da intenção que nós temos. Então, quando eu começo a colocar a intenção, eu realmente vou me colocando naquela frequência, naquela vibração. Vamos juntos? E é por isso que a gente precisa entender, porque algumas vezes, quando eu não estou prestando atenção na minha intenção, ela está me levando através do meu inconsciente. Então por isso que eu preciso aprender tanto a me observar, para que eu possa me colocar conscientemente naqueles caminhos onde eu realmente devo ir. Vamos lá, te coloca numa posição confortável, em pé, sentado, deitado. Se tu quiser, fecha os olhos para que tu possa visualizar mais dentro do teu coração um azul, tipo esse daqui da tristeza, ó. Um azul bem forte, bem claro, mas bem vívido. Ok? Então vamos lá. Inspira profundamente em 6 segundos. Segura 6. Solta em 9. Segura 3. Inspira em 6. Sentindo entrar pelo teu nariz um ar bem azul. Segura 6. Solta em 9. E ao soltar, imagina que dos teus pés estão surgindo raízes, que tu está levando essa energia lá para o centro da Terra. Segura 3. Inspire em 6, sentindo entrar pelo topo da tua cabeça um canal de energia azul, bem forte, até o teu coração. Expandiu bem. E à medida que vai expandindo no teu coração, que vai emanando para todas as tuas células, moléculas, elétrons, teu campo toroidal. Segura 6. Solta em 9. Descendo pelo teu plexo solar, umbilical, básico, indo lá para o centro da Terra. Segura 3. Inspira em 6. Segura 6. Solta em 9. Segura 3. Inspira em 6. Segura 6. Solta em 9. Segura 3. De novo, inspira em 6. Segura 6. Solta em 9. Segura 3. De novo, sentindo agora entrar o ar bem azul. Mais forte, teu campo já está muito maior do que teu corpo agora.
Segura 6, bem forte. Abre um sorrisão, sentindo teu corpo inteiro azul, que nem a da tristeza. Lá tu tá mega azul. Solta em 9, mandando pro centro da Terra essa energia. Segura 3. Inspira em 6. Segura 6. Solta em 9. Segura 3. Inspira em 6, penúltima. Segura 6. Solta em 9. Segura 3. Última vez. Inspira sentindo aquele azul gigante. Já tomou todo o lugar onde tu tá agora. Sente teu corpo gigante. Segura em 6. Solta em 9, mandando essa energia maravilhosa para o centro da Terra. Agora respira normal, abre os olhos, te sente. Verifica, começa a sentir o teu chakra cardíaco expandido, cheio de energia, cheio de vitalidade, cheio dessa energia arcturiana, que possa sentir esse calor, essa vitalidade, essa força, e para a vida, te sentindo pronto para a vida, pronto para entregar o teu melhor, colocando a intenção. Como foram os efeitos aí com vocês? Quem se sentiu melhor? Traga aí para mim, por favor. Quem sentiu um calorão? Tô quase me pelando aqui. Na verdade, acho que eu vou ter que tirar esse colete já. Pensa no calorão que deu. Tô até suando. Foi bom pra vocês também? Pra mim foi ótimo. Calor ao mesmo tempo mais leve. Que legal, que legal. É isso aí. Foi muito bom, que bom. Ok, ladies and gentlemen. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pela presença de vocês. Para aqueles que quiserem, se inscrevam. Foi maravilhoso. Obrigado, Regina. Venham para o grupo Intencionalização para o Mundo. Hoje à noite, 20 horas. 20 horas, grupo fechado, onde eu faço via Google Meeting. Eu estou fazendo via StreamYard, que daí eu já consigo gravar para depois o pessoal poder fazer mais vezes. Então, entrem no grupo lá para a gente fazer juntos as práticas de intencionalização para o mundo. E à medida que a gente vai praticando, em nós, a gente vai praticando para o benefício da minha família e para o mundo como um todo. Então, venham. Esse não tem pré-requisito, eu já abri exatamente para que todo mundo possa ir praticando. E depois, quem quiser se aprofundar na intencionalização, faz. Se não quiser, não tem problema também. Mas é uma maneira da gente ir se curando. Afinal de contas, estamos aqui para isso, né? Para ressignificar, viver com intenção, ressignificar a nossa ação. E para que eu possa ser a mudança, né? Se você quer ser a mudança, se você quer um mundo melhor, seja a pessoa que quer ver o mundo. Viva com intenção, ressignifique a sua ação. Ok? Beijos, abraços, um ótimo dia para todos. Nos vemos hoje à noite. Aqueles que não puderem hoje à noite, nos vemos amanhã. Também grupo fechado lá no YouTube. A sutil arte de ligar o F. E depois na quarta-feira no Instagram, falando sobre intencionalização. Beijos, abraços. E sexta-feira de novo aqui, né? 11h11. Fui. Tchau, tchau.